China, uma potência global em ascensão, na qual exibe uma notável contradição em seu perfil socioeconômico, sendo um país com uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes, sendo o país mais populoso do mundo, característica que influencia seus indicadores. Apesar disso, seu índice de desenvolvimento humano tem evoluído consistentemente, saindo de 0,48 em 1990 para impressionantes 0,76 em 2021, demonstrando melhorias em saúde, educação e renda. Já seu produto interno bruto de aproximadamente 19 trilhões, também impressionantes, coloca o país como a segunda maior economia global, impulsionando avanços tecnológicos e infraestruturas. Sendo assim, exploraremos 3 fatores importantes para entendermos a expansão da China, sendo um breve relato de sua história, os motivos que levaram a nação a ser o maior parceiro comercial do Brasil a partir de 2009, a importância disso para ambos os países e o surgimento dos BRICS. Primeiro, vamos entender os motivos que levaram a China ao posto de segunda maior economia do mundo. Para se ter uma ideia, a transformação da China de uma economia fechada para uma potência industrial global é um processo que desenrolou ao longo de várias décadas, sendo mais notável a partir das reformas econômicas implementadas a partir da década de 1970. O líder chinês Deng Xiaoping introduziu reformas econômicas significativas conhecidas como Reforma e Abertura a partir de 1978. Isso envolveu a abertura de zonas econômicas especiais, permitindo investimentos estrangeiros direto, promovendo o comércio internacional e incentivando a iniciativa privada. Essas reformas ajudaram a diversificar a economia chinesa e a atrair investimentos externos. Deng Xiaoping reconheceu a necessidade de afastar o país do modelo econômico centralizado que estava prejudicando o progresso, em direção a uma abordagem mais flexível e orientada para o mercado. Uma das estratégias fundamentais foi a criação das zonas econômicas especiais, localizadas em cidades costeiras como Shenzhen e Xiamen. Nessas zonas, foram implementadas políticas de incentivo ao investimento estrangeiro direto e à produção voltada para exportação. Isso não apenas atraiu capital estrangeiro, mas também estimulou a transferência de tecnologia e conhecimento para a China. A abertura ao investimento estrangeiro direto foi uma pedra angular das reformas. A China ofereceu incentivos fiscais e infraestrutura de qualidade para atrair empresas multinacionais. Isso resultou em um influxo de capital que ajudou a modernizar setores chaves da economia chinesa, como manufatura e tecnologia. Além disso, a China adotou uma abordagem mais liberal em relação ao comércio internacional. Barreiras tarifárias e não tarifárias foram reduzidas, permitindo que as empresas chinesas participassem mais ativamente das cadeias de suprimentos globais. Isso impulsionou o crescimento das exportações chinesas e fortaleceu a presença do país nos mercados internacionais. Com todos esses avanços em infraestrutura, o próximo passo foi investir em inovação tecnológica. Sendo assim, nos últimos anos, a China também tem investido pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, resultando em avanços significativos em áreas como tecnologia 5G, inteligência artificial, energias renováveis e biotecnologia. Isso ajudou a impulsionar a imagem do país como um centro de inovação. Portanto, isso resultou em uma maior diversidade econômica e empreendedorismo. O impacto das reformas foi tão surpreendente que fez a China passar por um crescimento econômico impressionante, transformando-se de uma nação predominantemente agrícola em uma potência industrial e tecnológica global. A reforma e a abertura pavimentou o caminho para a China se tornar a segunda maior economia do mundo, desempenhando um papel vital no comércio e nas relações internacionais. A rivalidade entre os Estados Unidos e a China é destacada como uma das maiores e mais duradouras na história das relações internacionais. Enquanto os Estados Unidos buscam preservar sua hegemonia como superpotência, a China emergiu rapidamente como desafiante, buscando reformar a ordem mundial estabelecida pelos Estados Unidos. Isso resultou em uma rivalidade que pode alterar o equilíbrio de poder global, com os dois países dominando militarmente, economicamente e tecnologicamente.
Essa rivalidade tem impactos globais e já afeta várias regiões, tanto que na América Latina, a China superou os Estados Unidos em influência. A China fortaleceu suas relações econômicas e políticas na região, enquanto os Estados Unidos focaram em outras áreas. Isso permitiu que a China se tornasse o principal parceiro comercial do Brasil e Argentina em menos de 2 décadas, transformando o equilíbrio de poder na região. Essa mudança afetou a economia brasileira e levou a debates sobre a postura do Brasil diante da rivalidade Estados Unidos-China. Dado que a maioria das exportações brasileiras vai para esses dois mercados, a relação com ambos é crucial. Avaliar dados históricos e atuais é fundamental para definir as preferências do Brasil em relação a Washington e Pequim. A dependência comercial do Brasil em relação à China supera a dos Estados Unidos, como dados claros indicando uma tendência de acentuação no futuro. Empresas americanas são principais concorrentes das brasileiras na exportação para mercados asiáticos e europeus. Embora o comércio Brasil-China seja superavitário, o comércio Estados Unidos-Brasil tem déficit. Economicamente, a dependência brasileira nos Estados Unidos ainda é maior, mas isso pode mudar com o crescimento dos investimentos chineses no Brasil. Nos últimos anos, os Estados Unidos lideraram o comércio e investimentos estrangeiros no Brasil, mantendo importância estratégica, embora sua relevância relativa na economia tenha diminuído. Em 2021, por exemplo, os Estados Unidos foram a segunda maior fonte de importação e o terceiro maior destino de exportação do Brasil, depois da China e da União Europeia. Neste ano, o comércio bilateral atingiu um recorde de aproximadamente 71 bilhões de dólares, concentrado na indústria de transformação, mas resultou em um déficit comercial de aproximadamente 8 bilhões para o Brasil em relação aos Estados Unidos. Em 2019, os Estados Unidos foram o principal destino de 2 dos 15 principais produtos exportados pelo Brasil, sendo reatores nucleares, máquinas, aparelhos mecânicos e ferro. Em 2000, a corrente de comércio entre ambos era de 26 bilhões, com um superávit de 200 milhões para o Brasil. Já em relação a investimentos no Brasil, em 2020, os Estados Unidos ocuparam a segunda posição, atrás dos Países Baixos, mas foram um dos principais destinos dos investidores brasileiros no exterior, ficando em 5º lugar. Desde 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, ampliando sua influência nas importações e exportações do país, ultrapassando outras regiões e blocos comerciais. No âmbito comercial, em 2021, a China foi a principal origem das importações brasileiras e o principal destino das exportações, estabelecendo um recorde de aproximadamente 136 bilhões no comércio bilateral. O Brasil teve um superávit comercial de aproximadamente 40 bilhões em relação à China em 2021. Na análise dos 15 principais produtos exportados pelo Brasil em 2019, a China foi o destino principal para 10 desses produtos. Em 2000, a corrente de comércio entre os dois países era de 2,3 bilhões, com déficit de 134 bilhões para o Brasil. No âmbito dos investimentos, à medida que o comércio entre Brasil e China crescia, as empresas chinesas começaram a considerar o Brasil como um possível destino para investimentos internacionais. A partir de 2010, houve um aumento significativo nos investimentos chineses no Brasil, representando 47% dos investimentos chineses na América do Sul de 2007 a 2020. No entanto, em 2020, a China ocupou apenas a 31ª posição em investimentos diretos estrangeiros no Brasil e a 6ª posição quando considerados os países controladores do capital investido. Os investimentos chineses estão principalmente concentrados nos setores manufatureiro e de eletricidade, gás e outras utilidades. Além disso, a China ficou na 41ª posição em termos de investimentos brasileiros no exterior em 2020. O BRICS foi fundado em 2009, sendo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul os integrantes, sendo que Jim O'Neill, um economista do banco Goldman Sachs, via estes países como sendo os principais motores do crescimento econômico global no século XXI. Os países membros do BRICS têm em comum a característica de terem economias em rápido crescimento,
uma influência geopolítica crescente e uma busca por maior participação nas decisões globais. Embora sejam bastante heterogêneos em termos de história, cultura e sistema político, eles compartilham o desejo de uma ordem internacional mais equitativa e um papel mais influente em instituições financeiras e políticas globais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Portanto, o BRICS realiza reuniões anuais de cúpula para discutir questões econômicas, políticas e de segurança, bem como para promover a cooperação em várias áreas, incluindo comércio, investimentos, desenvolvimento sustentável, ciência e tecnologia. Esses encontros proporcionam um espaço para os líderes dos países membros discutirem questões de interesse mútuo, trocarem ideias e aprofundarem sua colaboração. Uma das áreas de foco do BRICS tem sido o estabelecimento de uma nova arquitetura financeira internacional que reduz a dependência das economias emergentes das instituições financeiras dominadas pelo Ocidente, como o FMI e o Banco Mundial. Isso levou à criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, que visa financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento dos países membros. Outros tópicos de interesse para o BRICS incluem a reforma das Nações Unidas, o combate ao terrorismo, a segurança cibernética, a mudança climática e a promoção de uma maior cooperação cultural e educacional entre os membros. Enquanto o BRICS representa um esforço conjunto para promover interesses compartilhados e aumentar a influência global de seus membros, também enfrenta desafios devido à diversidade de interesses e à complexidade das dinâmicas internacionais. No entanto, o grupo continua a servir como uma plataforma para diálogo e a cooperação entre essas economias emergentes em um cenário internacional em constante evolução. Diante de tudo isso, é importante destacar também que as relações culturais com os Estados Unidos são muito mais fortes, visto que o Brasil sempre teve relações próximas aos americanos. Isso não se vê em grande escala em relação à China e aos membros do BRICS. Sendo assim, as elites brasileiras admiram os fundadores dos Estados Unidos por seu legado na construção de uma nação baseada em governo das leis, separação de poderes, solidez democrática e sistema educacional exemplar. No entanto, as intervenções militares dos Estados Unidos na América Latina e o apoio a depoimentos de governos eleitos, como de Salvador Allende no Chile e João Goulart no Brasil, deixaram cicatrizes na memória política da região. O sentimento anti-americano na América Latina é resultado da política externa dos Estados Unidos desde o século XIX, com documentos revelando apoio a regimes ditatoriais e violações dos direitos humanos. Portanto, apesar de todos os esforços e a cooperação entre os países membros do BRICS, os Estados Unidos ainda possuem e continuarão possuindo grande relevância em relação à economia, política, costumes e cultura brasileira. Porém, você acha que essa influência permanecerá até quando? Muito obrigado para você que ficou até o final. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Até logo!